Que Deus chamou para cumprir uma missão, eles tiveram que tomar uma atitude. E eu vou dar um exemplo. Gênesis 12:1 fala sobre Abraão. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, larga tudo e vá para onde eu te mostrarei, que de ti eu lhe farei uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. O que ele fez? Deus chamou Abraão e fez promessas. Prometeu que iria honrar Abraão, prometeu que iria levar Abraão por bons caminhos. Mas para Abraão seguir a Deus, para Abraão servir a Deus, Abraão teve que fazer o quê? Renunciar a alguma coisa, deixar alguma coisa. Todas as vezes que Deus nos chamar, a gente vai ter que renunciar ou sacrificar alguma coisa para estar ao lado de Jesus. E é muito difícil essa parte, porque alguns querem até vir na igreja, querem até ouvir o louvor, gostam até de falar que é cristão, mas poucos realmente aceitam o discipulado de Cristo. Poucos realmente aceitam seguir a Jesus, se tornar um discípulo de Cristo. E aí você fala: pastor, por que poucos aceitam ser discípulo de Jesus? Porque poucos querem renunciar ou deixar alguma coisa que desagrada a Jesus, a Deus. Mas não tem como você ser discípulo, não tem como você servir Jesus, não tem como você se dizer cristão, se você não renunciar àquilo que Jesus vai te pedir. Eu não sei o que Jesus está falando para você hoje, mas Ele está te falando: para você me seguir, para você me servir, para você andar comigo, você vai ter que deixar isso. Aí você pode falar: pastor, eu não quero, eu não vou deixar. O que aquele jovem rico fez? Ele recebeu o chamado de quem? De Jesus. Mas antes de Jesus chamar, Jesus fez a proposta: você quer me servir? Você quer me seguir? Larga todas as suas riquezas, vem, Deus pode me servir. E o que aquele jovem rico fez? Ele preferiu mais as suas riquezas do que servir a Jesus. Desculpa pela palavra, mas tem muitas pessoas que preferem o que tem do que servir Jesus. Tem muitas pessoas que preferem o vício do que servir Jesus. Tem muitas pessoas que preferem a festa do que servir Jesus. Tem muitas pessoas que preferem o relacionamento do que servir Jesus. Tem muitas pessoas que têm alguma coisa que te impede de servir a Jesus. E aquele jovem rico fez o quê? Caiu seu semblante e ele, foi embora. Rejeitou o chamado de Jesus. Será que você não é uma pessoa que está rejeitando o chamado de Jesus? Por algo que te impede? Por algo que é um obstáculo?
Olha o que a Bíblia fala no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 59 ao 60. A outra disse: siga-me. E ele respondeu, Jesus disse a um daqueles que o seguia: siga-me. E a pessoa respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Disse Jesus: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclama o reino de Deus. Aleluia. Aqui, quando a gente vê, era uma desculpa que esse homem estava dando para não servir a Jesus. Muitos, eu pesquisei, eu fui atrás do conhecimento. Esse sepultar não era que o familiar tinha morrido, era que ele estava dizendo: espera só o meu familiar morrer, depois que ele morrer, ele está velhinho, precisa de cuidar. Quando ele morrer, eu sigo ao Senhor. O que ele estava falando? Ele estava arrumando uma desculpa para não seguir. E aí Jesus, conhecendo o coração e discernimento, ele disse: não, deixe os mortos, aqueles que não têm vida com Deus, não têm espiritualidade, que não entendem o valor da proclamação do Evangelho, cuidar disso. Eu preciso da tua ajuda na evangelização. Não é que Jesus está me ensinando a não dar amor e carinho à família, mas ele estava dizendo: terá pessoas que vão cuidar disso, mas eu preciso de você para que você juntamente comigo proclame o Evangelho da salvação. Olha o que ele está dizendo. Será que você não está arrumando desculpas e mais desculpas para se entregar para Cristo? E quantas não são as pessoas que arrumam tanta desculpa para servir a Jesus? Primeiro é a desculpa que trabalha muito, depois é a desculpa que o relacionamento não está bom, depois é a desculpa que a saúde não está boa. Aí quando a saúde melhora, aí vem o filho, aí quando o filho tá melhor, aí tem o emprego. Sempre alguma coisa vai ser um impedimento para a pessoa servir a Jesus. O Senhor está dizendo: acabe com as suas desculpas e de hoje em diante aceite o chamado de Jesus e siga Ele. Não será fácil aceitar Jesus, porque a Bíblia diz que a porta é larga do reino dos céus, é estreita. A porta é estreita para servir Jesus, para seguir Jesus. Não vai ser muito simples como alguns pregam, mas você pode ter certeza que se você aceitar o chamado de Jesus, Jesus vai te abençoar, Jesus vai te guardar, e no final você vai ter a salvação da tua alma. E aqui preste atenção que Abraão teve que deixar algo. E era algo fácil? Era na onde ele morava. Quando seu pai morresse, ele se tornaria herdeiro de tudo que o seu pai tinha. Ele largou a amizade, largou tudo para quê? Para servir Jesus. Será que você tem essa coragem de largar o que for preciso para servir Jesus? Será que você não fica se preocupando com o que o fulano pensa, com o que o fulano deixa de pensar? Será que você não está assim? Será que você tem essa coragem de largar o que for preciso para ouvir a voz de Jesus? E Abraão teve essa coragem. Ele deixou tudo e seguiu a voz de Deus. E Deus o honrou. Outro exemplo que a gente vê, Lucas capítulo 5, versículo 10. A Bíblia fala de Simão Pedro. Simão Pedro, ele estava juntamente com Tiago e João. Eles estavam em uma pescaria e ficaram a madrugada inteira e não pescaram nada. Mas Jesus chegou naquele lugar. E quando Jesus chegou naquele lugar, a palavra de Deus declara que Jesus disse: lança a rede deste lado. E quando eles lançaram, eles pegaram muitos peixes. Simão Pedro era um empresário. Ele tinha uma empresa de pesca.
E juntamente com ele tinha Tiago e João. E depois dessa grande pescaria, eles felizes pela conquista, a Bíblia diz que Jesus disse: Simão Pedro, a partir de hoje vocês não serão mais pescadores de peixes, serão pescadores de almas. Naquele momento, Pedro, Tiago e João deixaram toda a empresa e seguiram a Jesus. Eles tiveram que deixar o quê? O seu conforto, a sua empresa, o que eles durante anos conquistaram para servir Jesus. O Senhor já está dizendo nessa noite: se você acha que para servir Jesus vai ser de qualquer jeito, de qualquer forma, do teu jeito, você está errado. Quando Jesus te chama, vai ser do jeito dele, na hora dele. Ele vai te falar o que você tem que fazer. E se for necessário deixar, você vai deixar. Se for necessário renunciar, você vai renunciar para seguir e servir Jesus. Olha o último exemplo que eu dei. Jesus, em Mateus 16, 24, diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Olha o que ele diz. Olha a pergunta forte hoje. Você quer seguir Jesus? Você quer andar com Jesus? Você quer ser discípulo de Jesus? Aí você fala: pastor, eu quero, glória a Deus. Olha o que ele fala que você vai ter que fazer: negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Às vezes a tua vontade é ficar em casa nesse frio dormindo, mas você vai fazer a vontade de Deus, é que eu adore. Então você veio e está adorando. Às vezes a vontade de uns é ir para a festa, para a noitada. Aí você vai pensar: a vontade de Deus não é essa. Então você vai negar a sua vontade. Às vezes a tua vontade é beber, é fumar, é ter um monte de relacionamento, mas quando você nega a sua vontade para fazer a vontade de Deus, você não faz mais. Cristão não é uma pessoa tapada, que é mandada. Não, a gente só faz a vontade de Deus. A gente nega a nossa vontade, a gente nega os nossos prazeres para fazer a vontade do Pai. Você quer servir Jesus? Você quer ser discípulo? Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, a Bíblia diz: tome a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? A nossa cruz não é peso, não é fardo. Isso é a nossa cruz. É seguir a palavra de Deus. A Bíblia diz: o meu fardo não é pesado, meu fardo não é pesado, nem meu jugo, mas é leve e suave. Mas parece que é muito pesado, mas não é. A única coisa que a gente tem que fazer é o quê? É seguir o que o pastor fala? Não, seguir o que a Bíblia fala. A nossa regra de fé é o que está na Bíblia Sagrada. E aí ele fala: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, viva a palavra de Deus. Por que toma a sua cruz? Quando a gente se remete à cruz, é morte. Jesus não se entregou na cruz. Ele se entregando naquela cruz do Calvário, o que ele fez? Ele morreu e ressuscitou espiritualmente. Quando a gente toma a cruz, a gente mata a nossa carne e nasce para o Espírito. Então tomar a cruz é você mortificar a sua carne para viver espiritualmente segundo a vontade de Deus. E aí depois que você negou a si mesmo, tomou a cruz, ele fala: agora sim você pode me seguir. Não tem como você seguir Jesus, servir Jesus, pregar, louvar, fazer qualquer coisa, se você primeiro não negar-se a si mesmo, não tomar a sua cruz, para depois seguir Ele.
Algumas pessoas que eram curadas diziam assim: Jesus, eu quero te seguir. O que Jesus falava? Não. Já pensou você querer seguir Jesus e Jesus não deixar? Pelo amor de Deus, Jesus falava: não, você vai lá e conte o que eu fiz na sua vida. Porque muitas vezes Jesus entendia que aquela pessoa não estava preparada para o seguir. Porque a pessoa, ela não negou-se a si mesma. A pessoa não tomou a sua cruz. E se ela não fazer isso, ela não vai conseguir servir a Jesus. Você já viu o obreiro de igreja rebelde? Que desobedece pastor, que faz o que quer, o que não quer. Por quê? Porque ele não nega-se a si mesmo. Ele não toma a cruz. Então ele não serve para ser discípulo. Pode até às vezes estar com uniforme, pode até às vezes ter um cargo, mas jamais seguiu Jesus. Porque a Bíblia está dizendo que aquele que é discípulo toma a sua cruz, nega-se a si mesmo e é obediente à voz de Deus. É uma pessoa que está para fazer o querer de Deus, está para o que Deus vier, e assim Deus vai usar. Assim Deus vai abençoar, assim Deus vai dar mais missão. Mas hoje Ele está dizendo: hoje é dia de você renunciar o que é necessário para se tornar o meu discípulo, para se tornar o meu seguidor. E ali a palavra nos ensinou isso. E aí Pedro fez essa pergunta para Jesus: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós teremos? E aí Jesus disse: em verdade vos digo, que ninguém que a tenha deixado irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim, e por amor do meu evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, 100 vezes, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. Diga glória a Deus, aleluia. Olha o que ele diz: Pedro, você está achando que você perdeu? Você está achando que você vai ficar sem nada? Às vezes, quando a gente se torna cristão, vou dar um exemplo meu. Quando eu fui batizado, eu era jovem, eu tinha lá os meus 16 anos, estava na escola ainda, 16 anos, acredito. Eu me batizei e logo após eu tinha muitas convivências na minha escola. Normal, a gente conversava com todo mundo. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, minha mãe sabe. Eu conversava com, eu estava lá na 5ª série e conversava com gente do 3º colegial. Então isso não é de hoje não, eu falo mesmo. E aí eu conversava com todo mundo. E chegou um momento que eu me batizei e eu continuei inocentemente, achando que a minha vida ia continuar sendo igual, que não ia mudar nada. E aí eu me batizei e comecei para a escola. E eu começava a me sentir mal, junto com o grupinho que eu ficava. Aí eu falava: não estou entendendo isso daí. Mas por um tempo eu continuei, eu comecei a me incomodar. Eu senti uma angústia, senti alguma coisa ruim. Aí um certo dia, eu fui num boliche com os meus colegas. Não tinha nada de problema, não tinha bebida, não tinha nada. Mas novamente eu me sentia mal lá naquele ambiente. Aí um dia eu cheguei num bispo da nossa igreja, que eu congregava. Aí tem a importância de, às vezes, quando você tiver dúvida, você conversar com o pastor. E eu falei, o bispo da época, eu falei assim: estou entendendo. Não tem bebida, não tem nada, mas toda vez que eu estou lá com algumas pessoas eu me sinto mal. Aí ele falou assim: você já viu a água misturar com óleo? Só falou isso. E aí eu fui embora. Eu falei: brincadeira, eu vou lá pedir ajuda
E o abençoado me fala isso. Ele estava sentado, e aí ele ficava olhando para a igreja, e nem olhou direito para mim e disse: você já viu água misturar com óleo? Aí, só isso. Na época eu não tinha espiritualidade, entendimento para discernir o que ele me falou. E aí eu meti o pau nele. Olha só, eu vou lá conversar com ele, ele nem olha para minha cara. Olha nós, eu já fui também. Todos nós já fomos tudo. Eu falei: olha só, e eu comentei com meu pai, com a minha mãe, com todo mundo. Fui lá, o pastor nem olhou para minha cara. E aí eu fui lá, abri meu coração. E ele só falou: você já viu água misturar com óleo? Eu não entendi nada na época. Mas aqui passaram-se alguns anos. Hoje eu entendo. E eu vou te explicar. Aquele que tem o Espírito Santo jamais estará e conseguirá estar no meio da sujeira. Aquele que tem a presença de Deus não vai ficar bem, não vai estar satisfeito, não vai estar em paz no meio do ambiente que não tem Deus no meio. O que eu estava sentindo? Deus não estava se agradando no ambiente que eu estava. O Espírito Santo que estava em mim não estava se agradando da conversa que eu estava falando. O Espírito Santo que estava na minha vida estava se incomodando. E sabe o que eu fiz? Aí o povo falou que eu endoidei. No outro dia, eu peguei as minhas coisas, fui para o outro lado da sala e fiquei sozinho. Imagine só. Você sempre está no mesmo lugar, conversando com as mesmas pessoas, e de um dia para outro você mudar e parar de realmente conversar. Óbvio que eu dava bom dia, conversava, mas sabe quando você desvincula a amizade? Eu fiz isso. Aí começaram a me falar que eu era bitolado. Falaram que o pastor fez lavagem cerebral. Mas não foi, pastor. Foi o próprio Deus que falou comigo. E ali, hoje, eu entendo o que aquele bispo falou. Hoje eu entendo. Naquela época eu não entendi. Porque eu não tinha maturidade para entender. Eu não tinha capacidade de discernir. Mas hoje eu entendo. O cristão que se sente bem no meio da mentira, da prostituição, da mentira, de tudo que não presta, desculpa, tem alguma coisa errada. Porque se o Espírito Santo está em você, você não consegue. Mas chega um momento que a gente cauteriza. E aí muitos falam: não tem problema. Será que você já chegou na época que está tudo certo? Que não tem problema não. Isso daí é pessoa bitolada. Vigia. Vigia, porque quando começa assim, a queda da pessoa está próxima. Porque o Espírito Santo, ele não habita em um templo sujo. Ele não vai aceitar isso. E quando você fala: eu quero servir Jesus, ele vai te pedir isso. Deixa algo. Renuncia a algo. Aí é a hora. Se você realmente vai servir a Jesus ou não vai. A maior parte das pessoas deixa Jesus como um jovem rico. Desculpa, 1% vai renunciar. 1% vai renunciar para servir a Cristo. Mas eu creio que nessa noite vocês são esse 1% que está aceitando o discipulado de Jesus. Eu acredito que essas pessoas que estão aqui são pessoas que Jesus já separou, e você vai ser usado por Deus. Deus vai operar através da tua vida. Deus vai fazer milagre através da tua vida. Ele está dizendo: eu estou falando com pessoas que eu vou usar, e eu vou fazer ser sal nessa terra e luz nesse mundo. Uma salva de palmas para Jesus. E às vezes
o que nós temos que deixar é muito pesado. Você acha que foi fácil para mim? Porque eu convivia com aquelas meus colegas desde o Jardim 1. Era comum. Mas Deus era tão forte na minha vida que eu não deixei que nada me afastasse dele. Não importava se era amigo, se era colega ou o que seja. Eu escolhi Jesus. Será que você escolheu Jesus? É uma pergunta que você tem que se fazer hoje. Será que realmente todos os dias você está escolhendo Jesus? Ou você está escolhendo tudo e deixando Jesus de último plano? E aí a palavra de Deus disse assim: Pedro fez essa pergunta: nós deixamos tudo, nós largamos tudo, a gente vai ficar com a mão abanando? A gente deixou dinheiro, deixou casa, deixou família, amigo, e a gente vai ficar desse jeito, sem nada? Aí olha o que Jesus diz para você hoje: qualquer coisa que você renunciar por amor a Jesus, a mim, ele disse, e por amor do meu evangelho, eu vou me entregar 100 vezes mais na terra. Presta atenção, tem pessoa que só prega que a bênção vai vir no céu. Não, ele diz 100 vezes na e no porvir a vida eterna. Ele está dizendo, tudo o que você renunciar, ele fala, eu vou te entregar 100 vezes. Se você perder uma amizade, ele vai te entregar 100 amizades. Se você renunciar um trabalho, ele vai te entregar um trabalho de 100 vezes melhor. Ele está dizendo que tudo que você renunciar, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, ele vai te abençoar 100 vezes mais, igreja. Então, o diabo fala, você está perdendo. Quando você renuncia a alguma coisa, ele está falando, você está perdendo a tua juventude dentro da igreja. Você está perdendo a tua juventude aí. Jesus está dizendo para você que é jovem, ele vai te dar 100 vezes mais o que o mundo pode te entregar. Glória a Deus. Às vezes você fala, nossa, eu vou perder uma amizade tão bacana. É 10 anos, 20 anos de amizade. Fique em paz. Se tiver que renunciar, renuncia. Jesus vai te entregar amizade melhor. Ai, não importa, ele disse que qualquer coisa que ele te pedir para renunciar, ele vai te preencher, ele vai te entregar 100 vezes mais, primeiro aqui na terra. E logo após que você partir dessa terra, você terá a salvação da sua alma. Aleluia. Não tenha medo de renunciar por amor a Jesus. Não tenha dúvida. Quando eu fui querer e aceitei me batizar, a principal dúvida minha era, eu sou muito jovem, eu não conheci o mundo. Falei, não, deixa eu ficar um pouquinho mais velho, né? E depois que eu conhecer as coisas, eu aceito. Jesus disse, o que você quer conhecer nesse mundo podre? Olha esse mundo, como são os relacionamentos, divórcio, separação, depressão. Olha como estão as pessoas lá, lançadas em bebidas, drogas, lançadas nas festas que tem prazer ali, 1 hora, 2 horas, quando chega em casa, fica lá jogado, angustiado, depressivo. Olha só essas pessoas que matam, roubam, mentem por dinheiro, estão aí destruídos. Ele fala, você quer isso? Aí ele falou, receba eu, receba a minha palavra, me receba como teu Salvador, e eu vou te mostrar o que é vida em Cristo. Eu vou te mostrar o que é abundância, eu vou te mostrar o que é prosperidade. Então o Senhor está dizendo neste culto, não importa o que você tem que renunciar, não importa o que você tem que deixar, Jesus tem mais para você. O que Jesus tem é melhor para a tua vida. Não fique apegado com essas coisas do mundo, não fique apegado por um prazer momentâneo, não fique
fique apegado por uma amizade. Se apegue em Jesus, se apegue na palavra de Jesus, e Jesus vai te entregar o melhor, Jesus vai te entregar o que você precisa, e você vai ser feliz. Ele diz hoje: não tenha medo de deixar o que tem que deixar. Não tenha medo. Não tenha medo de renunciar. Não tenha medo de se entregar a Cristo, de aceitar o Senhor como seu único, suficiente, legítimo Salvador, se batizar e ser dele. Não tenha medo. Porque nada que você deixar nessa vida se compara ao que Jesus vai te entregar. Amém? Se coloque de pé neste momento, diante da palavra do Senhor Jesus. Creia nessa palavra hoje. Não seja um cristão meia boca, não. Seja um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Aceite o chamado de Jesus. Seja um discípulo, seja um seguidor, e você pode ter uma certeza: nessa terra Deus vai te abençoar, e após ela Ele vai te entregar uma vida eterna. Feche os seus olhos agora. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor não trouxe essa palavra por acaso, mas se o Senhor trouxe ela, é porque tem pessoas aqui no nosso meio que precisam deixar algo, precisam renunciar a alguma coisa que impede ela de servir ao Senhor, impede ela de entregar a sua vida neste altar. Então toca hoje nesse coração e fortaleça este homem, essa mulher que precisa se libertar de algo, Senhor, que impede ela de te adorar, de te servir, de te glorificar. Porque grande és